Olá! Seja bem-vindo a mais um React. Bicha da Babuá, sei lá, gente. Seja bem-vindo ao meu React. Eu vou parar de ficar dando boas-vindas a vocês para esses negócios aqui. Mas não precisa de ficar dando introdução para ver React, né? Mas eu vou ficar. Eu gosto de dar as boas-vindas porque eu sou educada. É um negócio de criação mesmo. E assim, eu preciso falar que eu já reagi a esse vídeo que eu vou reagir hoje aqui. Porém, eu deletei sem querer. Porque era para eu ter lançado isso, ó. Só que aí veio um monte de coisa que eu tive que falar, que deu polêmica, e aí surgiu outro vídeo que eu tinha que fazer lá do Guto Calamba, Galamba, Calamba, Guto Caramba. E aí ficou engavetado e aí eu acabei deletando o vídeo fora. Mas eu acho que foi Deus. Eu acho que foi Deus me falando: você não aprendeu nada com a última polêmica que você se meteu? E eu falei, cara, aprendi. Então eu acho que eu vou aplicar o meu aprendizado na minha última polêmica para evitar tanto problema nesse próximo vídeo que eu vou reagir aqui. Até porque eu discordo bastante do discurso da moça. Então vamos lá. Disclaimer. Vamos conversar sobre o que eu faço nesses reacts aqui. Eu não tenho nada contra as pessoas falando as coisas com as quais eu não concordo, tá? Mas eu tenho problema com discursos, porque eu acho que discursos, eles fortalecem narrativas, narrativas que muitas vezes são danosas para a nossa sociedade. Então, pessoa que fez esse vídeo, eu não tenho nada contra você. Talvez você seja muito feliz dentro da sua realidade. Mas, às vezes, a coisa que você vai falar me incomoda profundamente. E eu vou explicar por que me incomoda. Ai, você não tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém na internet. Mas eu acho que é nosso papel como influenciadores, como criadores de conteúdo, como criadores de opinião, né? A gente tentar trazer elucidação a respeito de alguns pontos. E depois dessa enrolação toda aqui, é isso que eu vou fazer, tá? Vai começar agora. Vamos ouvir o vídeo da moça que diz assim: meu marido se tornou obcecado por mim quando parei de fazer essas coisas. O que será que ela fazia, hein? Peidava debaixo do cobertor e botava em cima da cabeça dele? Será que ela trocava OB na frente dele? Cagava de porta aberta? O que será que ela fazia? Vamos ver. Meu marido se tornou obcecado por mim quando eu parei de fazer essas coisas. Não foca no lacinho não, porque eu sei que ele é meio ridículo. Foca na mensagem. Não acho ridículo, acho que você é linda e está linda. Tá bom assim pra vocês entenderem que eu não tenho nada contra a pessoa? Beleza. Que ela é bem importante. Antigamente, eu era uma pessoa, assim, sempre fui desde a adolescência que queria ser totalmente independente. Isso, inclusive, dos meus pais. E com isso, o que eu pensava que eu tinha que fazer? Economizar muito dinheiro enquanto eu fazia muito dinheiro. Então, eu era obcecada por fazer dinheiro e também por economizar, porque eu queria multiplicar esse dinheiro. Ué, não é isso que um adulto funcional dentro do capitalismo tem que fazer? Acumular riqueza, gastar menos do que ganha, ser independente está errado? Que estranho! Então, com isso, o meu relacionamento ficava muito afetado. Porque a minha prioridade era fazer dinheiro e economizar dinheiro. Então eu vivia estressada se ele queria gastar uma. Realmente, o capitalismo ele estressa muita gente. Esse negócio de fazer dinheiro é muito estressante. Eu não vejo muita solução, porque a gente precisa ganhar dinheiro para gastar dinheiro para pagar nossas contas, né? Ou ela vai me dar outra solução? Que aí, se ela tiver outra solução, cara, resolveu muitos problemas geopolíticos. Uma coisa a mais do nosso planejamento, eu ficava chateada e, Peraí, volta. e economizar dinheiro. Então eu vivia estressada se ele queria gastar uma coisa a mais do nosso planejamento. Eu ficava chateada e Com razão, né? Você tá querendo juntar dinheiro. Aí seu marido, do nada, compra um Monza 86 que não anda, que bebe muita gasolina, gastou as economias comprando um carro velho. Pra quê?
Eu ia ficar brava também. Não sei se é isso que o marido dela fez, galera. Que seja comprar um PlayStation 5, que seja cortar o cabelo com o cabeleireiro do Neymar, que seja enquadrar uma camisa do Barcelona da época que o Ronaldinho jogava. Coisa de homem, hétero. Não sei o que ele fazia, mas eu ia ficar estressada também. Eu fico estressada também. Se o dinheiro é nosso, se o dinheiro é só dele, ó. Bigode, vai na feira do rolo, volta com um monte de lixo pra casa, um monte de câmera velha que não funciona, mas ó, dinheiro é dele. Dinheiro é dele. Mas, se vier falar, não tenho dinheiro pra gente viajar, eu falei, pra que comprou uma outra câmera velha? Acho importante a gente ter objetivos em comum. Se a gente tem objetivos em comum, claro que a gente vai estar guardando dinheiro. Mas se for um dinheirinho dele, deixa ele fazer o que ele quiser com o dinheirinho dele, gente. E às vezes a gente tava fazendo mais dinheiro, mas eu não queria gastar esse dinheiro porque eu tinha os meus objetivos. E eu era independente no sentido de literalmente não depender dele. Eu podia viajar, podia e gostava, né, de sair sozinha, viajar. Ai, que delícia, gente. Queria tanto que me sobrasse um dinheirinho para eu falar assim: ai, amor, eu vou viajar com minha gay. A gente vai pro Pará. Ai, eu queria tanto pro Pará com a minha gay, cara. Ir pra uma aparelhagem. Tararara. Nossa, ia ser tão gostoso. Mas tá, essa vida é ruim, gente, de ter dinheiro para fazer as coisas sem ser com o marido? Sozinha. E o que que ele sentia? Ele sentia insegurança. E com isso, ele era um saco. Ah, mas aí você vai querer que o homem não seja inseguro. Qualquer coisa, se o homem fica inseguro, você ganha um pouco mais de dinheiro com ele, que ele fica inseguro. Você sai com as suas amigas, ele fica inseguro. Você bota o decote, ele fica inseguro. Você mama alguém na frente. Tá, tudo bem. Aí eu não precisa, se você não quiser fazer isso. Que às vezes desencadeia uma insegurança você mamar alguém na frente dele. Mas assim, de resto, os homens ficam inseguros com muita coisa, né, gente? Eu acho que esse papo da gente tentar impedir a insegurança do homem hétero, cara, a gente vai se tolir muito, né? Porque às vezes só da gente ter uma amiga mais próxima, eles ficam inseguros. Às vezes a gente tem amigo homem, eles ficam inseguros. Então, assim, a gente se blindar da insegurança do homem é muito complicado. Mas vamos ver o que que ela fez para melhorar essa insegurança. Ele realmente dava, eu falava pra ele que ele dava palestras. Porque ele queria a minha atenção de alguma forma. E a forma que ele conseguia era basicamente discutindo, porque de outra forma eu tava muito focada em outras coisas. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível que a única maneira que você escutava seu marido era discutindo. Aí não é um problema de ser independente ou não ser independente, é um problema de diálogo. Porque se seu companheiro tá falando alguma coisa com você, normal, você vai escutar. Ou será que esse companheiro, a única forma que ele conseguia se comunicar era dando chilique? Porque esse é o problema. Às vezes, não é que eu não consegui escutar meu marido, é que às vezes seu marido só falava gritando. E aí, realmente, aí a gente fica defensiva. Quando a pessoa, em vez de falar, ó, estou insegura, a pessoa fala, você que não sei o que não sei o que lá. Isso, assim, não precisa nem de relacionamento. Isso aprendi com a minha mãe. Não que minha mãe me ensinou, eu ensinei pra minha mãe. Minha mãe, ela é a filha mais velha de uma casa que teve muitas turbulências, assim, familiares e tal. Então ela precisou ser uma mulher muito forte. Ela cresceu numa época em que a geração da minha mãe é uma geração de mulheres que foi ensinada a ter uma casca mais grossa para poder realmente conseguir navegar o mundo, assim. Então, minha mãe tinha muita dificuldade, por exemplo, de pedir carinho. Então, a forma como ela pedia carinho era de gritar comigo que eu tinha que ficar com ela, que era um absurdo eu querer sair pra rua, em vez de falar assim, filha, eu tô com saudade, eu queria ficar com você. Hoje ela consegue falar essas coisas, mas quando eu era adolescente não conseguia. Então, o jeito que ela falava era gritando comigo. E aí, depois que eu fui entender, acho que minha mãe tá querendo companhia. Então, assim, não é uma coisa só de homem também. Mulheres também têm essa dificuldade. Mas é muito mais comum quando a gente tem uma relação de ascendência, a pessoa achar que o jeito, né? Ascendência. Minha mãe tinha ascendência em relação a mim, que era adolescente. O homem hétero se acha com ascendência em cima da mulher. Então, ele vai gritar com ela. Mas tá errado. Ninguém tem que gritar com ninguém, né? Mas seguimos. Ia fazer o nosso primeiro milhão.
A primeira coisa que ele falou foi: nunca deixe com que isso atrapalhe nosso relacionamento, porque nosso relacionamento é prioridade. Eu achava que não tinha como existir um bom relacionamento sem dinheiro. Tô com o marido dela. Eu não acho que a gente tem que realmente colocar as finanças acima de um bom relacionamento. Mas, às vezes, você pode discutir e conversar a respeito de dinheiro, porque é importante. Quando você está dividindo uma vida, é meio inevitável que você vá falar sobre orçamento e gastos. Mas, ao mesmo tempo, quando se há um diálogo fluido, inevitavelmente o dinheiro não vai ficar acima da relação de vocês. Quando o diálogo é livre, quando o diálogo é a base da relação, que é o que eu acho que deveria ser qualquer relação. Mas nem todas são assim, né? E como eu vivi os meus traumas de infância, eu achava que eu tinha que demonstrar ao máximo que eu não dependia dele pra nada, porque se ele percebesse em algum momento que eu dependia dele pra alguma coisa, que ele ia pisar na minha cabeça, que ele ia me xingar e que ele ia me dar ordens e que eu seria aquela submissa no sentido de aguentar tudo calada. Acho que a gente tem muitos exemplos onde isso acontece. E pode não acontecer de primeira, assim, de primeira, às vezes o cara ama que você fala que você precisa dele. Ama, ele ama que você precisa dele pra qualquer coisa, inclusive no início de relacionamento, eles amam que você seja uma fêmea frágil que precisa depois de anos. E eu acho que ninguém precisa de ninguém pra nada, né? O ideal era ninguém precisar de ninguém pra nada mesmo. Não porque o outro vai fazer isso ou fazer aquilo, mas é bom pra você. Você não tá dependente de uma pessoa, porque mesmo que o cara te trate super bem, e se ele for embora? Como é que você vai ficar? Se você precisa dele para qualquer coisa que seja. Isso dependência financeira, dependência emocional. Se você precisa, assim, até para trocar chuveiro, se você acha que você precisa de um homem para isso, é muito complicado realmente. Eu preferia não precisar de ninguém, assim. Eu gosto muito de dividir minha vida com meu companheiro, mas eu não preciso. Eu preciso de dinheiro para sobreviver, eu preciso de ar, eu preciso de água, eu preciso me alimentar, eu preciso fazer meus exercícios físicos para manter meu corpo saudável, mas precisar de um companheiro, preciso de amor, eu acho que todo mundo precisa de amor, mas o amor tem muitas formas, assim, eu amo minhas amigas, eu amo minha família, então eu sei que sem amor eu não vou ficar, até porque eu também precisar, eu adoto 10 cachorros, já tem a Angela Jorge, tem a Olga, a coisa vem mais 8, e amor não vai faltar. Até que depois de muita terapia, eu comecei a entender que o meu marido não tinha nada a ver com os meus antepassados, né? Porque meus avós, será que eu deveria falar isso na internet? Humilhavam as esposas, que isso aconteceria comigo no futuro. E eu comecei a estudar mais, além da terapia. Tá, sim, a gente viu acontecendo muito com nossos avós, mas se a gente viu acontecendo com nossos avós, por que que a gente vai abrir chance para isso acontecer com a gente? Ai, meu marido pode não ser assim. Tudo bem, novamente, ele pode não te humilhar. Ele pode não acabar com a tua raça. Mas quando você depende 100% de alguém, você não tem a opção de ir embora. Vai que, mesmo te tratando bem, você desapaixona. Como é que você vai fazer? Você se apaixona por outra pessoa. Ou, novamente, a pessoa vai embora. Não porque ela te tratou mais, mas porque ela não tá mais afim. E aí, como é que você fica? Ah, não tem que pensar em futuro, tem que pensar em relacionamento pra sempre, relacionamento pra sempre. E por que que teu avô tratava mal tua avó? Porque sabia que tua avó não tinha pra onde ir, não tinha pra onde correr, não tinha o que fazer. Por isso que tratava mal. Ah, mas era outra criação, eles gostavam de fazer isso com mulher e meu marido não gosta. Cara, você vai botar a mão no fogo por uma pessoa que não foi você que criou, tipo, não é seu filho, não é sua mãe, não é seu pai, você conheceu, sei lá, 10 anos teu marido? Você tem certeza que você sabe tudo que seu marido é capaz de fazer? Eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Por ninguém. Dizer assim, ai, fulano nunca faria isso. Você jura que você acha que fulano nunca faria isso? Cara, as pessoas são capazes de nos surpreender das piores maneiras possíveis. Eu acho que ter fé nas pessoas
e confiar não é entregar a sua vida cegamente nas mãos de alguém, gente. Não é. Sobre relacionamentos e principalmente sobre o comportamento masculino. E eu entendi que o homem gosta mesmo da mulher fútil. Eu julgava como. O homem gosta da mulher fútil. Que homem gosta da mulher fútil? Porque um homem que está interessado numa companheira, numa igual, ele só vai querer uma mulher fútil quando ele é fútil. Mas se ele quiser um bibelô, se ele quiser uma mulher que seja para mostrar para os amigos, se ele quiser uma mulher que ele consiga controlar, talvez ele prefira realmente uma mulher fútil. Né? Ele gosta da mulher que está focada nela mesma. O homem vai valorizar muito uma mulher que depende dele. Mas depende em qual sentido? No sentido da provisão que ele pode nos dar, que é a segurança que ele pode nos oferecer, porque isso acontece até no reino animal e até com os nossos antepassados. Então, se o homem não está provendo essa segurança, se ele não está provendo essa segurança não só no sentido físico da coisa também, mas no sentido financeiro, porque antigamente eles iam lá, caçavam, né? Calma. Calma, calma. Que a gente tá falando de animais e de homem da caverna aqui. Calma. E se for animais, eu adoro falar isso. Quem caça é a leoa dentro do reino. O rei da floresta, ele fica dormindo enquanto a leoa tá lá caçando, tá? O leão é assim. Agora, em relação aos homens da caverna, galera, acho que a gente evoluiu bastante desde o Homem da Caverna, né? A expectativa de vida era 30 anos com o Homem da Caverna, acho que até menos. Tinha tigre e dente de sabre nessa época. As coisas eram bem diferentes. E assim, aí o homem gosta de ser o provedor. Cara, será que ele gosta? Ou será que ele foi criado para querer isso? É uma pressão muito grande pro homem também, ele ter que ser o provedor. Vou precisar cortar horrores, porque eu tive que reajustar a luz, reajustar o computador, mas voltando aqui. Quando a gente é criado para agir de uma certa maneira, tá? Por exemplo, a gente que é mulher é criado para sempre tentar estar sendo mais bonita. E se a gente realmente alcança esse padrão estético, a gente vai receber benefícios sociais por isso. As pessoas vão te tratar melhor, as pessoas vão te elogiar, as portas vão se abrir muito mais facilmente para você, porque você fez o esperado pela sociedade. Porém, você, quando está nesse lugar, você também fica refém de não poder desviar dessa norma, senão você perde esses privilégios. Então, a gente, né, não vai querer engordar, a mulher não vai querer envelhecer, porque não quer deixar de receber esse privilégio que socialmente, realmente, as pessoas reforçam muito. Assim como o homem. Se ele se coloca no papel de provedor, ele vai ter muitas vantagens sociais em relação a isso, uma mulher dependente dele, ele vai ter a admiração dos colegas ao redor. Só que, se ele perde o emprego, se ele tem um burnout, se ele, sei lá, quer mudar de profissão, ele não pode. Porque senão ele vai perder todo esse status. E tem gente que, assim, eu já vi casos de homem que perdeu o emprego e se matou, tá ligado? Porque não via outra solução da vida a não ser ir embora desse planeta Terra, porque não tinha mais como prover para a família. Então, eu acho que o machismo e esses papéis de gênero, eles reforçam coisas que aprisionam muitas pessoas, sabe? Então, eu não falo, eu não critico esse estilo de vida, porque eu sou uma feministona e eu acho que não tem que depender de macho. Sou mesmo, e acho mesmo. Mas isso tem todo um fundo de querer que todo mundo viva melhor. Não tô falando só em meu nome, em nome das mulheres, é para os homens viverem melhor também, gente. A princípio é muito legal para o cara ele conseguir bancar a mulher, mas ao longo do tempo isso vai ficando pesado, gente. Vai ficando pesado. E depois os caras falam, ai, eu quero uma mulher mais nova, eu quero uma que não pareça minha filha, porque a mulher quer um pai. Ué, mas você se colocou nesse papel de pai também? Você agradeceu por ser colocado nesse papel de pai? Porque para mim quem provém para a vida de alguém é um pai, não é um marido. E meu pai nem me provém mais hoje em dia.
Às vezes ele me dá o dinheiro. Pô, obrigada, pai, pode continuar me dando. E, e hoje a caça deles é diferente. E o homem é muito lógico e ele é muito resolvedor de problemas. E se você ficar resolvendo os problemas pra ele, você. Quê? O homem é resolvedor de problema ilógico? Que homem que é assim? Porque assim, lógico ou prático? Porque o que eu vejo muito é a forma. Porque assim, homem sempre vai, com certeza, te dar uma solução para problema quando você tá falando com ele. Só que por que a gente não gosta? Porque a solução em geral é burra. Porque a solução em geral ela só vê uma camada, ela não tá vendo o contexto. É homem não é né, resolvedor de problema, gente. Porque se fosse assim, anteriormente, quando a gente tinha essa divisão de papéis de gênero, o homem, além de prover, ele também resolveria os problemas da casa. E a gente sabe que não é assim. O papel do homem dentro dessa relação muito tradicional era trabalhar e botar dinheiro em casa. Agora, saber que quando que tem que pagar qual conta, quando que o filho está de férias, quando que os horários do filho no colégio, administrar todo o orçamento de uma casa, tudo isso, quem fazia era a esposa também, além de ter que resolver todos os problemas domésticos da ordem de limpeza, manutenção, etc. Sempre foi a mulher que fez. Então, você me falar que o homem é muito prático e resolvedor de problema, não. Eu acho que o homem, esse homem tradicional, essa imagem desse homem provedor, ele foi, ele foi ensinado a não valorizar muitas coisas, passar por cima, e às vezes tapar um buraco e só. Ai, vamos resolver isso aqui, não quero ouvir você falando, sabe? Não quero. Quantas vezes a gente não vê problema de casal que acha que a mulher fala demais? O cara não quer lidar com aquela mulher, porque talvez o cara nem goste de conversar com aquela mulher, mas o papel social que aquela mulher tá cumprindo é aquele: ser bonita, mamar ele e calar a boca, cuidar dos filhos dele e cuidar da casa, sabe? Porque aí ele tá realmente atrás de uma companheira, ou ele quer uma empregada, ou ele quer uma mãe. Fica o questionamento, mais uma vez, minha filha do vídeo, não estou falando que é o seu caso, tá? Mas esse acaba sendo o caso de muitas mulheres. Pode ser, tem uma abençoada que o cara provém, ele cuida da casa junto com ela tem liberdade de ir e ele até dá uma mesada para ela ter um pé de meia no caso dele ir embora. Nossa! Que ser humano é esse? Teria dificuldade de acreditar que existe. Pode ser que tenha. Palmas, aí realmente seria incrível, muito cômodo. Realmente você ficaria assegurada para próximas situações. Mas do contrário, eu acho uma situação muito complicada de se colocar. E essa história de o homem você não pode resolver os problemas. Realmente, eu não acho que você tem que ficar resolvendo o problema também do seu marido, mas e os seus problemas? Você vai jogar tudo no colo da pessoa que você tá? Tudo? O cara tem que te bancar e ainda resolver os seus problemas da sua vida? Castra ele. E ele fica se sentindo inseguro, né? Porque ele não tá exercendo a função dele na Terra. Então, o que eu. Vê como é problemático o cara achar que a função dele na Terra é prover e resolver problema dos outros. Que isso, gente? Todo mundo tem direito a lazer. Até homem. Como assim a função da vida, a função na Terra do homem é prover, gente? A gente está aqui para fazer tanta coisa, para se divertir de tantas maneiras, para crescer, para aprender, para cultivar, para amar, para ser amado. E olha, eu sei que é difícil você me ver falando isso aqui. E é difícil para mim dizer. Mas homem também tem direito. Até homem hétero. Ai, eu sei, eu sei. É louco, né? Comecei a fazer. Vocês vão amar essa dica, hein? Eu comecei a fazer menos dinheiro e a gastar mais dinheiro. Parece contraintuitivo, né? Mas eu falei pra ele num certo momento, olha, não sei se serei mãe, mas se eu for, eu não quero estar estressada nesse nível, eu me recuso a ter uma maternidade pesada. Se você um dia quer ter um filho... Spoiler, a maternidade vai ser pesada. Sempre é mais pesada para mulher. Esquece, gata. Esquece. Você pode não estar trabalhando. Maternidade vai. Ainda mais se você tá nesse esquema de você cuidar das coisas da casa
E eu cuido da criança. Cara, olha o buraco que você tá se metendo. A expectativa de que você vai cuidar dessa criança sozinha, porque agora você tá tranquila. Muito cuidado, gata. Cuidado. Comigo, assumo um papel de provisão das contas da casa e toma conta, eu não quero mais essa responsabilidade. O que aconteceu? Ele amou e o nosso relacionamento melhorou 1.000.000%. Eu tinha muito medo de ser um peso pra ele. E eu entendi que, na verdade, eu tava sendo um peso não agindo de uma forma feminina. E com isso, o nosso relacionamento melhorou 1.000.000%. Não tô dizendo que acontece com você, mas será que numa situação dessa o relacionamento não melhoraria? Porque você nem pode mais brigar com seu marido? E assim, durante quanto tempo que vai ficar bom isso? Mesmo que, digamos que esteja maravilhoso, você não esteja precisando brigar com seu marido por causa de nada. Será que também não foi porque você abriu mão de coisas, novamente, você abriu mão da sua individualidade, você abriu mão do seu trabalho? E aí, realmente, no momento que a gente abre mão, a gente às vezes para de brigar mesmo. A gente fala, já abriu, moço, já soltou a corda. Você falou assim, quer saber? Decido que isso daqui não é mais importante pra mim. E às vezes, a gente só percebe que a gente abriu mão da gente lá na frente. Na hora pode parecer, nossa, quer saber? Se ele quer me bancar, ele vai me bancar. Mas e as consequências disso? Do que realmente você está abrindo mão? De ganhar dinheiro ou da sua liberdade? Ai, mas a minha liberdade não é importante. Caramba! Hoje a gente discute menos, ele me elogia mais e ambos estão se sentindo equilibrados. E eu acho muito perigoso esse discurso, gente, porque pode ser que o marido dela seja 1 em 1 milhão e realmente elogie mais e realmente ficou ótimo, mas assim, não é isso a realidade. A realidade de um homem num relacionamento tradicional desse modelo, não é que o cara vai valorizar mais a mulher que ele tem em casa. O mais provável é, de fato, dele achar que ele pode fazer gato e sapato da mulher. Que agora ele que banca. Ele que resolve tudo na casa. A mulher só vai pra academia e faz compras. E a mulher gostou dessa vida, não é mais sobre a relação dos dois, entendeu? Virou uma relação de poder e de dominação. Não é mais estamos juntos porque nos amamos. É estamos juntos porque eu estou precisando de você para minha subsistência. Cara, e como é que essa mulher volta para o mercado de trabalho depois, gente? Como é que volta? Tantas mães que precisaram abrir mão do seu trabalho por N motivos e depois, quando vão voltar para o mercado de trabalho, elas sofrem, gente. Não é possível, gente, que tantos relatos assim, ninguém aprendeu nada. A gente não aprendeu nada como sociedade. A gente vai realmente ignorar esses relatos dessas mulheres e vai falar: não, comigo vai ser diferente. Cara, será que vai ser diferente? Por quanto tempo vai ser diferente, gata? Você ainda tá inteira, você tá gata, você tá linda. Mas e quando você não tiver mais? Deus me livre que aconteça alguma coisa com você. Ou se ele cansar de comer sua xereca e achar uma mais nova. Você tá com uma mão na frente e outra atrás. Hoje eu trabalho menos, o casal faz mais dinheiro e eu... Não tem como o casal fazer mais dinheiro, gente. Ou se faz mais dinheiro, esse cara tava fazendo corpo mole antes. Ele podia ganhar mais dinheiro, ele só não fazia porque você ganhava dinheiro também? Que conta é essa que não faz? Como é que o casal faz mais dinheiro se agora você gasta mais dinheiro e você não tá fazendo dinheiro? Desculpa, mais uma vez, não quero confrontar você, mas me parece improvável essa conta. Mas você pode me explicar também. Fica à vontade, minha querida, duvido se você ficar bolada comigo. Fica à vontade para me explicar como é que essa mecânica funciona. Fiquei muito curiosa. ainda tenho tempo para falar com vocês, minhas bem-sucedidas. E outra coisa, gente, uma coisa que eu vi em outros vídeos falando sobre esse tipo de mulher que tá bancada e tal e faz vídeo sobre isso, não é que ela não tem um emprego, ela tem um emprego. O emprego dela agora é criar conteúdo pra internet. Isso é um trabalho também. Então, será que ela só não mudou o tipo de trabalho dela? E agora o trabalho dela
documentar ela gastando o dinheiro do marido, ao mesmo tempo que ela ganha dinheiro fazendo isso? Será que é assim que o casal tá ganhando mais dinheiro? Então, de repente, ela só mudou a forma dela de trabalhar. E achou uma forma que para ela é mais prazerosa, que é ostentando vida de rico, que é uma coisa que brasileiro médio adora ver. Eu não entendo por quê, mas o brasileiro médio adora assistir. Então, assim, emprego ela tem. Se ela tem mais tempo de falar com as bem-sucedidas dela, não sei o que, não sei o que lá, ela tá trabalhando. Isso é trabalho. Isso aqui que eu tô fazendo, isso aqui é trabalho. Então, assim, muito complicado esse relato, é muito específico. Se der certo a longo prazo, será uma surpresa pra mim, mas não tô aqui pra augurar o relacionamento de ninguém, tá? Só acho que se você não tem independência financeira, você não consegue ter liberdade para abandonar uma situação, para ir embora quando você quiser. Eu compartilhei um vídeo da Bárbara Marcondes, acho que é Bárbara Marcondes o nome dela. Sim, eu compartilhei um vídeo da Bárbara Marcondes esse dia que ela tava falando isso aí. E eu concordo plenamente, gente. Vai que por algum motivo alguma coisa acontece, ele fica viciado no tigrinho, ele resolve ficar puto. O cara, sei lá, desenvolve uma questão com álcool, uma questão com droga, ou simplesmente se acha no direito de descer-lhe o cacete. Como é que você sai dessa situação? As pessoas mudam, a gente não pode achar que vai ser sempre as mil maravilhas. Quantas histórias a gente já não ouviu que começaram desse jeito e terminaram em desgraça, galera. Então, é isso. Vocês vão continuar confiando na ideia do amor romântico? Cara, opção de vocês. Eu prefiro fazer meu pé de meia. Eu prefiro poder ir embora quando eu quiser. E é claro que pode acontecer de uma época você tá desempregado e seu marido tá bancando, ou seu marido tá desempregado e você tá bancando, porque isso faz parte da vida financeira de um casal. Agora, você absolutamente, por escolha própria, não ter mais renda, eu acho uma armadilha, tá? Mas é isso. Se funciona pra você, minha querida, fique à vontade. Mas compartilhar esse discurso, dar como dica para as pessoas, eu acho bem irresponsável. Porque nem todo mundo, por exemplo, tem um pai ou uma mãe para voltar. Porque de repente para ela pode ser simples. Ah, eu tenho dinheiro de família, eu volto pro... Porque assim, para falar em primeiro milhão também não é uma pessoa que tem pouco dinheiro. Mas assim, você vai falar para uma mulher que realmente o marido dela ganha um salário mínimo, que a boa para ela é gastar o salário mínimo do marido dela e ficar em casa comprando Mary Kay, sei lá. Acho muito complicado, acho bem irresponsável. E é por isso que eu venho aqui falar sobre isso, tá? Só porque tô pensando sobre coisas e eu acho que você deveria fazer o mesmo. Beijo, até a próxima.